Varíola, uma doença que aterrorizou a humanidade, em grande parte entre os séculos XI e XIX, possuindo sintomas que assustam, principalmente pelas erupções cutâneas, que evoluem e se transformam em bolhas, deixando a pessoa contaminada com um aspecto assustador. Nesse vídeo, conheceremos um pouco mais sobre essa terrível doença e como você já é inscrito no canal, vamos pro vídeo. Olá, históricos! A varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola, que possui um índice de mortalidade de cerca de 30%. O termo varíola vem do latim varius, que significa mancha. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 452 pelo bispo Mário de Avenches. A origem da varíola ainda é controversa e gera discussões. Apesar das cicatrizes deixadas na história, existem poucos relatos indicativos da doença antes do século X. Com o aumento de aglomerados de pessoas e formações de grandes metrópoles como Egito, Mesopotâmia e Índia, a doença começou a aparecer de forma mais aberta. Com o passar do tempo e o surgimento das rotas de mercadores, a varíola se espalhou pela Ásia e Europa, principalmente pelas vias que ligavam a região das atuais Grécia e Itália. A expansão islâmica, que ocorreu entre o século 8 e 9, introduziu a doença no norte da África e na Península Ibérica. Em 731, a expansão dos muros pela Europa foi contida na França com o auxílio das tropas do Sacro Império Germânico, que foram responsáveis por disseminar a doença pela Europa Central ao retornarem para casa. Entre o século XI e XV, a varíola atingiu praticamente toda a Europa, com exceção da Rússia. A varíola então se tornou um importante problema de saúde pública na Europa, sendo as crianças as principais vítimas. O medo da doença era tão grande que em alguns locais a criança só era considerada como um membro oficial da família, passando a ter direito de herança se sobrevivesse à varíola. No século XVIII, na Inglaterra, a varíola era responsável por cerca de 10% dos falecimentos, e mais de um terço desses eram em crianças. Outro lugar bastante atingido pela doença foi a vila de Foula, localizada em Shetland, uma ilha no norte da Escócia, onde, no ano de 1700, pelo menos mais de 90% da população foi dizimada. A varíola chega então às Américas através dos europeus, durante a colonização. O primeiro caso da doença ocorreu em 1507, vindo de espanhóis, na ilha de Hispaniola, atual República Dominicana e Tahiti, sendo responsável por dizimar metade da população. Em todo o continente, os povos nativos foram severamente atingidos, chegando até mesmo a ocorrer a extinção de alguns deles. E então, tá curtindo essa história? Então se inscreve no canal para não ficar de fora das próximas. No Brasil, o primeiro surto de varíola ocorreu no ano de 1555, quando a doença foi introduzida no estado do Maranhão por colonos franceses. Em 1560, ocorreu uma epidemia através do tráfico de escravos africanos, e entre os anos de 1562 e 63, a doença foi espalhada pelos próprios portugueses. Foi somente em 1798 que Edward Jenner descobriu que a vacinação era capaz de prevenir a varíola. Em 1967, a Organização Mundial de Saúde intensificou as medidas para erradicar a doença, sendo que a varíola é uma das doenças mais infecciosas que se tem registro. Em 1958, a União Soviética solicitou à OMS a criação de um programa de erradicação da varíola. Nessa época, a doença estava presente em 33 países e causava cerca de 2 milhões de óbitos por ano. O principal foco desse programa então seria na África e na Ásia, sendo que as Américas apresentavam um bom controle da doença. Foi no dia 26 de outubro de 1977 que se registrou na Somália o último caso de varíola transmitida naturalmente. O vírus da varíola pode ser considerado uma arma biológica quase perfeita, pela sua letalidade e transmissão de pessoa a pessoa ser de extrema eficácia e não possuir tratamento específico. Por conta disso, durante a década de 80, todos os estoques do vírus da varíola foram destruídos ou armazenados em 2 laboratórios de segurança máxima, sendo um deles nos Estados Unidos e outro na antiga União Soviética, com o aval da Organização Mundial de Saúde, com a justificativa de estudar melhor a doença, assim como os mecanismos imunológicos da vacina. Foi feito então um acordo que ditava a destruição total do vírus até o final da década de 90. Porém, no início de 2002, a diretoria executiva da OMS votou pela não destruição do vírus, visando o aprofundamento das pesquisas médicas, pois a varíola foi a única doença erradicada através da vacinação na história da humanidade. E então, curtiram a história da varíola? Então deixe o like no vídeo e se inscrevam no canal para não ficar de fora das próximas novidades. Deixem também nos comentários o que acharam e até a próxima!